Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Desde o último dia 7 e até o próximo dia 19, aqui no Rio de Janeiro, estaremos com a nossa trezena de São Sebastião. Nós iniciamos o novo ano civil com São Sebastião, padroeiro da nossa cidade, da nossa arquidiocese, e queremos que seu exemplo, sua vida, seja de luz para todos os cidadãos aqui do Rio de Janeiro, como também o é para tantas paróquias e cidades que levam também o nome e o título de São Sebastião. Um dos santos militares dos inícios da Igreja. Temos alguns. São Sebastião foi um deles, que servindo como militar ao Império Romano, viveu como cristão numa região e no mundo que era proibido ser cristão, que assim que foi descoberto, e seu trabalho de oração, de acompanhamento dos prisioneiros, etc., acaba perdendo todos os seus bens, perdendo todos os seus privilégios e acaba sendo decretada a sua morte. No começo, a flechadas na floresta, para que pudesse esvair em sangue até morrer lentamente, mas descoberto por uma santa, acaba sendo curado, levado para casa. Recuperando, ele volta justamente a anunciar o Evangelho, não mais como militar, mas como cristão que não tem mais a questão militar, e aí depois há grandes pauladas e tantas situações mais variadas, acaba sendo martirizado e seu corpo jogado na vala, de esgoto de Roma. Recuperado depois por outra santa, levado para as catacumbas de São Sebastião, onde se encontra o seu corpo até hoje. Meus irmãos e irmãs, primeiros séculos da Igreja, muita maldade e muita perseguição aos cristãos. Mas nós pensamos que essas questões da perseguição e dos martírios são coisas do passado. Se nós olharmos as perseguições aos cristãos hoje, século XXI, nós vemos, meus irmãos e irmãs, como são-se perseguições cruentas, difíceis, seja muitas vezes aquelas que levam os cristãos a serem martirizados, degolados, a perderem seus direitos nos países, a serem expulsos dos seus países, a perderem seus direitos muitas vezes com relação a julgamentos errados, ou com interesses mais variados. Enfim, ainda o mundo não é capaz de conviver com as diversas situações. E nós vemos que o poder político, seja executivo, legislativo, judiciário, continuam perseguindo os cristãos, passado tantos séculos, em que os cristãos deram um belo exemplo de como, numa época em que na liberdade puderam construir o mundo, ajudaram a construir cada vez melhor, com progressos, com passos importantes. Claro, os erros sempre existem e sempre tem as pessoas que erram aqui e acolá, mas sempre levaram a grandes progressos toda uma sociedade conhecida de então. Nos faz pensar o exemplo de São Sebastião, que nós aqui no Rio de Janeiro temos a trezena, e vamos visitando as igrejas, capelas, instituições ligadas com o nome de São Sebastião, nessa grande cidade, nos faz pensar justamente, ou seja, a igreja que costuma fazer sempre o bem, que tem a maior instituição de obras sociais, trabalhos sociais do mundo, que procura passar pelo mundo fazendo o bem, como a perseguição é uma realidade tremenda, triste, séria, que nos faz pensar sobre o que fazer para que nós, nesse planeta, que é um cisco, que é um grão de areia, pequenininho, no meio desse tamanho desse cosmos todos, nós possamos conviver em paz uns com os outros, respeitando a diversidade de ideias, de religião, de possibilidades, as mais diversas. Quantas guerras, por questões as mais variadas, interesses econômicos principalmente, ou mais ainda questões de dominação, de poderio, tantas questões, ou mesmo ideológicas, quantas violências contra as pessoas que nos fazem pensar, meus irmãos e irmãs. Peçamos a Deus que nós possamos pensar sobre isso e conviver como bons cristãos nesse nosso tempo. Que Deus abençoe, proteja e guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.